professora de Geografia, e hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre a crise de 29. Bom, para entender um pouco mais o processo da crise de 29, a gente precisa saber o que vai gerar essa crise. A crise de 29 é entendida por muitas pessoas como uma crise da superprodução e do subconsumo. O que isso significaria? Eu tenho uma produção muito maior e um consumo menor. O que isso afeta? Por que isso vai gerar uma crise? Porque como a gente regula os preços, principalmente numa sociedade liberal, que era a lógica ideológica que a gente tinha no momento, ou seja, o Estado não deveria regular a economia. O que deveria regular a economia é a própria lei da oferta e da demanda. Como é que ela funciona? Se eu tenho um lápis e eu tenho um comprador, essa relação está mais ou menos equilibrada. Se eu tenho 2 lápis e um comprador, eu tenho mais oferta do que demanda. Então a tendência do preço é que ele diminua, uma vez que o comprador pode escolher um lápis ou outro. Então eu tenho uma disputa, então o preço vai baixar. Mas se eu tenho um lápis e 2 compradores, significa que a minha oferta de produtos ela é menor do que a minha demanda. Então aqueles compradores estão disputando para comprar o lápis. Então isso vai fazer com que esse lápis fique mais caro. Então a lógica é mais ou menos assim. Quanto maior for a oferta, se a demanda não corresponder, eu vou ter uma baixa de preços. Se eu tiver uma alta demanda e a oferta não corresponder, ou seja, eu tiver mais demanda do que oferta, os preços vão aumentar, uma vez que eu tenho uma disputa pelo material. Isso é mais ou menos como funciona, e a desregulação muito grave, o desequilíbrio disso muito grave ou brusco, pode gerar uma crise econômica. E se você está num sistema liberal que eu não tenho muito controle do Estado por parte disso, isso pode gerar sim também uma crise com uma grande importância. A gente vai ver aqui a crise de 29 e depois eu vou falar um pouco mais sobre a crise de 2008, que é uma crise também com uns moldes parecidos. Quais são os antecedentes da crise de 29? A Primeira Guerra Mundial. Nesse momento da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, eles vão suprir a demanda de produtos que a Europa está passando. Por quê? A guerra aconteceu dentro do continente europeu, principalmente daquela região da Europa ocidental, que tinha uma grande produção industrial. Esse evento, o fato de ter acontecido dentro do continente, dentro da Europa, vai devastar as suas fábricas, devastar a sua produção industrial. Então eles vão precisar importar esses produtos que dessa vez vão ser produzidos pelos Estados Unidos, que vão se tornar os grandes produtores de produtos industrializados do mundo. É um grande momento dos Estados Unidos e eles vão ter uma lógica de produção em larga escala para poder dar a demanda, e é um momento de ouro do desenvolvimento dos Estados Unidos. Muitos filmes e muitos livros relatam essa década de ouro, somente os anos 10 e 20 nos Estados Unidos, que é uma época de glamour, com grande desenvolvimento, com grande brilho, com muita riqueza. E depois a gente tem a década de 30, que é conhecida da Grande Depressão, que é um momento mais sombrio, mais triste, mais profundo. Mas como isso aconteceu? Eu tenho os produtos, ou seja, nesse momento eu tenho uma grande demanda e a oferta dos Estados Unidos para suprir isso, então a economia está se desenvolvendo. Só que a Europa se recupera. E aí o que acontece? A recuperação da Europa vai gerar uma diminuição na demanda. E aí, como a gente já visto antes, quando eu tenho uma diminuição na demanda, eu tenho também uma diminuição. Se eu tenho uma diminuição na demanda, eu tenho uma diminuição no preço também, uma vez que eu tenho uma oferta muito maior do que a minha demanda. Então o preço dos produtos americanos passa a ser desvalorizado. E aí, nesse momento, eu já tinha uma relação com o capital financeiro, ou seja, bolsa de valores, empresas que investiam em outras empresas. E aí eu vou ter uma crise no mercado americano, ou seja, a diminuição do consumo por parte dos europeus vai gerar uma diminuição também na relação entre produção e capacidade de produção. A partir disso, eu vou começar com 29, uma grande crise que vai alterar bastante a lógica de desenvolvimento americano. É um momento de profunda crise mundial, ela vai afetar o mundo inteiro. É um momento onde algumas questões, alguns movimentos, alguns problemas vão existir, suicídios, quebras de bolsa, a gente chama de crack da bolsa, ou a crise 29, que é uma queda, uma crise grave, vai afetar os países do mundo inteiro. No Brasil, a década de 30 vai ser marcada por um processo de crescimento industrial, inclusive porque Vargas vai apostar no nacionalismo e no modelo de substituição de importações, uma vez que o sistema internacional está meio caótico e a crise é grande. Então eles vão investir no modelo de substituição de importações para garantir o nosso próprio abastecimento, que foi benéfico para o Brasil no futuro.
A gente viu essa crise, é uma crise de 29, ela tem um modelo, um parâmetro de 29 e ela é lembrada até hoje. Só que tem uma outra crise que também é muito importante e acabou sendo mais recente, a gente até ainda vive os reflexos dela, que é a crise de 2008. Essa crise de 2008 também vai começar nos Estados Unidos. E ela tem a lógica do mercado imobiliário, ou seja, a gente também chama ela de crise do prime ou crise do subprime. Como essa crise vai começar? Os Estados Unidos também não tinham um modelo de regulação imobiliária, né, muito grande. Então, o que vai acontecer? As seguradoras vão conceder crédito imobiliário para clientes considerados subprime, ou seja, clientes que não tinham comprovação específica de renda. Nos Estados Unidos não é o mesmo modelo que a gente tem de financiamento, é um modelo de hipoteca. E nesse modelo eles vão oferecer a capacidade de hipoteca para esse tipo de cliente que não tinha comprovação de renda. Esses clientes vão começar a comprar imóveis, vão se endividar e não vão conseguir pagar as dívidas da sua capacitação de prime e subprime. Pois bem, o que vai acontecer? As seguradoras que emprestaram esse dinheiro para os clientes vão quebrar, que por sua vez vão quebrar os bancos que emprestaram dinheiro para as seguradoras, que por sua vez vão quebrar as empresas que investiam nesses bancos. Isso vai gerar um efeito dominó, fazendo a quebra de várias empresas, tendo que ter nesse momento a atuação do Estado para regular a economia, e essa crise inclusive vai criar uma série de efeitos no mundo inteiro, atingindo a Europa e atingindo a maior parte dos países do mundo. Os países que vão apresentar uma melhor relação com a crise são justamente os países que têm um grande mercado consumidor, que voltaram-se para o mercado interno para tentar regularizar essa situação. Pois bem, isso é uma situação difícil, foi uma situação grave, ainda estamos vivendo os desdobramentos dessa crise, mas assim como a crise de 2000 a crise de 2008, assim como a crise de 29, são chamadas de crises do liberalismo, porque também são provocadas pela falta de presença do Estado, que pode gerar esse tipo de conflito, esse tipo de falta de regulação. São as duas principais crises que vão afetar o liberalismo. Uma está muito no contexto da segunda Revolução Industrial e a segunda está mais no contexto da terceira Revolução Industrial. Mas ambas são provocadas pela falta de regulação do Estado na economia, que pode gerar esse tipo de grande conflito. Bom, essa foi alguma explicação sobre crises. A crise de 29 ela é um marco até cultural muito importante e ela vai assegurar algumas características, inclusive de modificação na estrutura dos Estados Unidos, que vão passar ao longo da década de 30 um grande momento de recessão, uma década muito triste até para a própria memória americana e para parte do mundo que também vai viver um grande momento. Em história a gente costuma também ver o crescimento de novos regimes extremamente nacionalistas na Europa, que vão acontecer também durante a década de 30 por causa das crises econômicas. Bom, essa foi a nossa breve explicação sobre a crise de 29. Espero que tenham gostado e tchau!